Olá, sejam bem-vindos à Escola Brasileira de Ensino Jurídico na Internet. Eu sou Birajara Casado e estamos aqui hoje para mais uma entrevista, dessa vez com a ilustre presença do Dr. Renato Grilo, ex-aluno EBEG, portanto, prata da casa, hoje professor da escola e mais que isso, e mais importante, hoje procurador da Fazenda Nacional. O professor Renato foi um dos nossos melhores alunos que passaram aqui pelos quadros da escola, realizou o seu sonho de ingressar na advocacia pública e hoje ocupa um cargo de procurador da Fazenda Nacional com atuação no STJ, nos tribunais superiores de uma forma geral, mas de forma mais específica no STJ. Residindo, portanto, em Brasília e lá trabalhando, esse é o nosso convidado para que a gente possa conversar hoje um pouco sobre concursos públicos, sobre a forma de preparação do professor Renato. Ele tem algumas dicas especiais para lhe dar em relação ao concurso da Procuradoria da Fazenda, mas não só isso, aos concursos da Advocacia Pública, bem como conversar um pouco com a gente sobre a sua vivência na Procuradoria da Fazenda Nacional, haja vista a sua recente nomeação e a sua já atuação nos tribunais superiores, fazendo inclusive várias sustentações no Superior Tribunal de Justiça. Então, professor Renato, seja bem-vindo. A escola está de portas abertas para o seu magistério e hoje a gente tem a oportunidade de bater um papo aqui rápido sobre concurso público. Então, a primeira coisa que eu gostaria de saber do professor, para quem nos assiste, para quem se prepara para a advocacia pública, quais são as principais preocupações que alguém que se prepara para um concurso da advocacia pública precisa ter em termos de prova objetiva, depois prova subjetiva, depois prova oral? Se o professor puder condensar aí as dicas, eu sei que a pergunta foi um pouco extensa, mas eu tenho certeza que as pessoas vão gostar de saber da sua experiência pessoal e das suas dicas para esses concursos. Obrigado, professor. Obrigado pelas palavras, não me julgo merecedor delas, mas o professor Birajara Casado, além de um excelente professor, além de conduzir a escola com muito brilhantismo, é um amigo e ele tem um desvio de perspectiva quando fala a meu respeito. Mas a advocacia pública. A advocacia pública, ela é, em primeiro lugar, apaixonante. O candidato que estuda para a advocacia pública tem que ter paixão. Tem que ter paixão por defender o erário e tem que ter o que a gente diz no dia a dia, sangue nos olhos. Sangue nos olhos por entender que, por mais que haja, e há vários pontos que podem ser melhorados na advocacia pública, a advocacia pública é essencial ao funcionamento do Estado. Só existem políticas públicas, elas só são possíveis de ocorrer porque existe uma Procuradoria da União forte e atuante. Se você analisar o site da AGU, e isso é importante para quem está adentrando os concursos, você verá como é importante a atuação da Procuradoria. Então, a primeira dica que eu lhe dou é se envolva com a Procuradoria. Veja as revistas da AGU, tem várias revistas que a AGU, na escola da AGU, expõe. Existem as revistas da PGFN, que tem artigos de procuradores da Fazenda Nacional, estão sendo lançados agora o quinto e o sexto capítulos das revistas da PGFN. E em relação às provas especificamente, são concursos diversos. Cada etapa é um concurso diverso. O concurso é todo, digamos assim, pegando uma lição de direito administrativo, é um ato complexo. São vários atos que formam um todo muito complexo. O concurso é muito difícil, mas não é nada do outro mundo se você o tratar de forma facetária e encarar cada uma de suas fases como um concurso diferente. A primeira fase, a prova objetiva, não difere muito, com todo respeito, a um concurso de analista mesmo. Ou seja, exige o quê? Leitura da lei seca, é fundamental, você não pode abandonar isso. E aí existem dois tipos de candidatos. Existe aquele candidato que vem de concursos de técnico, vem de concursos de analista, às vezes já é um técnico, já é um analista, e já tem uma boa, digo assim, uma excelente base em lei seca. Sabe como ler a lei, conhece as leis, as principais leis, principalmente as de direito administrativo, principalmente a Constituição Federal, leu a Constituição Federal diversas vezes e decorou as competências, leu a parte da ordem social, que é muito importante, é uma parte que muitas vezes no concurso de analista nós negligenciamos, mas para a advocacia pública é fundamental. Então, o candidato que vem de um concurso desse, ele já vem com essa base. O candidato que não vem de um concurso desse, que fez uma boa base na faculdade, mas não fez esses concursos que exigem somente a lei seca, que só tem uma prova objetiva, precisa encarar essa realidade. Eu sei que muitos candidatos têm essa dificuldade, e essa era a minha dificuldade, acertar as questões objetivas. Eu consegui passar para a segunda fase da PFN por
digamos assim, um lapso que eu tive de ler a Constituição. Eu li muito a Constituição na véspera da prova. Eu li a Constituição do artigo 1º ao último artigo diversas vezes. Li ela toda, e essa é uma dica fundamental para você, porque você acerta a questão de todas as matérias. Você acerta a questão de constitucional, de previdenciário, de tributário, muitas. De financeiro, a metade da prova é Constituição seca, a outra metade é 4320, a LRF ou alguma coisa. Então, ler a Constituição seca é fundamental. E graças a Deus eu consegui fechar a prova de constitucional da prova objetiva da PFN. Me dei mal em tributário, por incrível que pareça, a prova de tributário foi extremamente complicada, porque eles cobraram lei seca, e além de cobrar lei seca, cobraram as minúcias de determinadas leis específicas da PFN, que são muitas e diversas, e às vezes com pontos diferentes entre si, e eu consegui ir para a segunda fase. A segunda fase é um capítulo à parte, é outra preparação, e aí vai muito desse envolvimento que o candidato tem com a advocacia pública. Em relação especificamente à Procuradoria da Fazenda, eu sempre quis ser procurador da Fazenda Nacional. Eu sempre gostei de tributário, sempre gostei das questões que atendem ao direito tributário e ao direito constitucional. E eu fui com uma base que eu tinha. Como eu sabia que queria a PFN, eu li vários livros do Leandro Paulsen, eu li livros específicos de tributário de outros doutrinadores que são muito importantes para isso, e li alguns livros de tributário e de processo tributário. A prova da PFN realmente é bastante específica. Caíram questões das revistas da PFN, eu li as revistas da PFN durante a preparação e contei, graças a Deus, com uma sorte, digamos assim, no concurso, porque a diferença de datas entre a prova objetiva e a prova subjetiva foi grande. Nós tivemos quase 3 meses para estudar. Isso facilitou bastante. A segunda fase é um estudo à parte. A segunda fase capta perfil. E na Procuradoria da Fazenda, para quem quer ser procurador da Fazenda, tem que assumir esse perfil. Tem que vestir a carapuça. Tem que ser procurador, como o professor Bira me disse há alguns instantes, tem que ser procurador da Fazenda antes de passar no concurso. Porque isso é fundamental. A prova objetiva, ela é mais, digamos assim, é mais um contrato padrão ou uma prova padrão. Mas a subjetiva, ela fecha o cerco para aquele que quer ser mesmo procurador da Fazenda. E aí que está. Como eu vinha, eu pretendia essa prova subjetiva e eu tinha mais esse perfil de ler coisas mais, digamos assim, mais aprofundadas em relação ao tributário, eu consegui sair da posição 200 e alguma coisa, acho que eu estava em 250 na objetiva, consegui ficar em 18º na subjetiva. Então veja que a subjetiva, ela realmente proporciona uma mudança de posição dentro do concurso muito grande, porque ela capta justamente esse perfil. Eu tive muita sorte, eu consegui fazer alguns links na prova do que eu tinha estudado, eu estudei as coisas certas, procurei procuradores da Fazenda, isso é fundamental. Eu procurei colegas, procuradores da Fazenda, que hoje são colegas, procurei não só um, procurei vários, da minha cidade e de outra cidade. Mandei e-mail, pedi, e devo dizer, com alguma infelicidade, não poderia ser diferente, não posso mentir, que alguns sequer responderam, mas os que responderam foram fundamentais, são meus amigos, os que não responderam provavelmente estavam assoberbados, mas eu tive a humildade. Isso é muito importante, a humildade de procurar ajuda. Procurar ajuda. Peguei todas as atas da EBEG que eu tinha desde 2009. Fiz um levantamento das atas da EBEG que eu tinha desde 2009. Peguei as peças, vi quais eram mais específicas e importantes, as questões que eram mais importantes, as refis. Comprei um caderno, professor Bira, e eu fiz o compromisso de preencher um caderno de 10 matérias todinho de dissertação, porque é muito importante na segunda fase você pegar o hábito de dissertar. Por exemplo, quando eu estava fazendo uma peça, eu já sabia mais ou menos, de tanto treino que eu fiz, eu já sabia mais ou menos quanto tempo eu gastava para falar de determinada preliminar e quantas linhas eu ia gastar para falar aquilo e aquilo outro. Ou seja, eu já tinha a peça formulada na cabeça por ter treinado demais. Importantíssimo. Exatamente. E procurar a ajuda dos colegas que estão na prática é fundamental. Se você passou para a segunda fase, liga para um procurador. Não tem vergonha não. Procura os colegas. Aqui a EBEG, por exemplo, tem vários procuradores que estão dispostos a ajudar. Dispostos a ajudar mesmo, sem nenhuma pretensão. A gente quer que a carreira capte o melhor perfil e para isso aqueles que têm a iniciativa de procurar ajuda é fundamental. Essa humildade é fundamental de você ter. A prova oral também é uma realidade à parte. Prova oral, ela mexe muito mais com seus nervos,
você vem da alegria da aprovação da objetiva, você vem da alegria da aprovação da subjetiva, você vem naquele embalo e você acha que nunca vai acontecer a prova oral vem e você já está muito nervoso porque você passou por todas aquelas etapas e de repente vem a prova oral. E a prova oral é uma realidade. E ela mexe mais ainda com o seu nervo. Você tá e é eliminatória, né? E é eliminatória. E elimina mesmo. E elimina mesmo. Elimina em uma quantidade menor. Eu acho que por conta do próprio contexto do concurso. Você já foi tão cortado, tão selecionado. Não é porque, não existe essa história que diziam muito, olha, a prova oral não elimina ninguém, não. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu tenho alguns amigos, infelizmente, que não só no concurso da PFN de advogado da União, mas outros concursos também não passaram na prova oral. Então a prova oral tem que ser encarada com muita seriedade. Agora você tem que saber, desde o começo do concurso, que você vai estar no momento ápice de estresse. Você passou por todas as fases, você se sente meio que aprovado, mas aí você tem a prova oral. A prova oral para enfrentar. E a prova oral é um desafio, é o maior desafio contra si mesmo. É o maior trabalho que você faz em você mesmo. É acordar todas as manhãs e dizer, olha, eu vou conseguir. E ter um pensamento positivo. Se imaginar. Ao acordar, você nem abre os olhos. Se você vai se submeter a uma prova oral, você faça o seguinte. Você acorda de manhã e não abre os olhos. Pense na sua prova oral, imagine você vestindo a roupa para ir para a prova oral, imagine você pegando o táxi, ou pegando a carona, ou pegando o seu carro para ir para a prova oral. Imagine o contexto da prova oral, o que vai acontecer na prova oral e imagine tudo isso com uma perspectiva otimista sobre si mesmo. Evidentemente pode dar tudo errado e provavelmente nada vai acontecer do jeito que você mentalizou todos os dias. Mas o fato de você estar vivendo aquilo todos os dias, no dia que você passar a viver aquilo de fato, aquilo vai passar a ser algo mais corriqueiro. Então você passa a fazer esse exercício mental, esse exercício positivo que vai dar certo, que ele vai perguntar o que você estudou no dia anterior, ou que ele vai perguntar o que você vai estudar naquele dia. Você diz, olha, ele vai perguntar isso, eu vou estudar isso hoje. E tenta não se cobrar tanto, sabe? Dizer, olha, pelo amor de Deus, se eu perder agora, eu vou voltar para o zero e tal. Isso é o maior exercício, como eu disse no começo, contra si mesmo. Ou seja, de se melhorar mesmo, de ter uma visão otimista sobre si mesmo, de se achar um vencedor, e é mesmo. Você chegou numa prova oral, certamente conhecimento você tem. Verdade. Agora você vai ter que trabalhar você mesmo, vai ter que trabalhar seu interior, suas perspectivas sobre a própria vida, suas perspectivas sobre a carreira, e você levando todo esse otimismo para a prova oral, toda essa carga positiva, você vai passar. Porque o examinador, ele percebe isso. Ele percebe o candidato que está ali, nervoso, ele consegue captar o candidato que está ali, que desde o primeiro dia que soube que estaria ali, está vivendo aquilo ali de corpo e alma. Está no carro dele pensando na prova oral, está no carro dele, vamos me perguntar isso, e falando sozinho mesmo. Vão me perguntar isso, eu vou responder assim. E treina a resposta. Outra coisa muito importante, procure cursos. Se a ajuda é importante na subjetiva, ela é muito mais importante na oral. Por quê? Porque as pessoas que passaram pela prova oral, elas vão poder transmitir e te ajudar nessa perspectiva sobre si mesmo. Elas vão poder te ajudar nesse contexto de vida que você está vivendo. Elas vão poder pegar realmente na sua mão e te levar até a prova, exceto no próprio dia da prova. Mas eu fiz no mínimo 4 cursos, que eu lembre. Eu fiz 4 cursos, assim, entre cursos e pessoas com as quais eu procurei ajuda. Junte também pessoas que estão vivendo o mesmo contexto com você em casa. Em casa mesmo, você junta aquele grupo, veio de um curso, traga as questões daquele curso que você fez, ou mesmo cada um elabora uma para o outro. Eu fiz isso muito. No Skype eu fiz, em casa eu fiz, pedi a minha noiva várias vezes para ela treinar comigo, ela está estudando para concurso também, pedi várias vezes para ela treinar comigo, treinei com nobres colegas, grandes amigos que eu fiz, que não vou citar o nome para não ser injusto, mas havia um grupo de 3 pessoas específicas que eu consegui encontrar, que a gente treinava todas as noites. Procurei uma fonoaudióloga, eu tenho um defeito que eu falo muito rápido, às vezes eu tenho esse problema e estou tentando controlar isso, mas a fonoaudióloga já me ajudou um pouco nesse aspecto, principalmente quando você fica nervoso, aquele defeito que você tem ordinariamente, ele se potencializa. Então ele se torna bem maior do que realmente ele é. E você tem que trabalhar ele para pelo menos ele ficar ali onde ele está quietinho, para você não o supervalorizar, digamos assim. Mas a prova oral é esse momento de ajuda, é o momento de você estar junto. Eu não conheço, e isso é impressionante, as experiências que porque quando você passa na prova oral, você fica procurando saber o que aconteceu com quem não passou.
Isso, pelo menos, foi algo que eu tive a curiosidade de saber. Inclusive, eu cheguei a tentar procurar algumas pessoas assim, você não passou por quê? Ou seja, por que não passou? Já que são tão poucos que não passam. O que foi que aconteceu? Que desastre aéreo foi esse? E as pessoas que não passaram, nessa pequena busca que eu fiz, eu não cheguei a conversar com ninguém porque as pessoas geralmente não querem tratar mais desse assunto, querem virar a página. Mas o que eu pude saber é que as pessoas que se isolam não passam. As pessoas que não agregam, né, não se juntam, não compartilham, não formam um grupo, elas não passam na prova oral, porque não tem como passar. Não tem como passar se você seguir a mesma perspectiva, por exemplo, da prova objetiva. A prova objetiva, de fato, é um momento de mais isolamento, porque você vai estar na frente das leis secas, você está na frente dos resumos, você está na frente dos blogs, lendo os informativos que o EBES disponibiliza, lendo os informativos do próprio STF, do STJ. De repente, se você está em algum curso, assistindo alguma aula e tal, é um momento mais seu, mas a prova oral é um momento coletivo, é um momento de procurar mais ajuda, porque todos precisam disso. Então, o concurso é isso, são essas fases. A prova objetiva tem essa característica, lei seca, para aqueles que trazem uma base do concurso de analista, se sintam privilegiados, porque de fato são. A subjetiva é um momento de ajuda, é um momento de foco, é um momento de valorizar a carreira, de valorizar o que você quer ser. E a prova oral é um momento de coletividade, de procurar ajuda mais ainda, de se agregar em grupos, de procurar cursos, de procurar pessoas que passaram já pela experiência, de procurar pessoas que não são perfeitas, que não são, porque passaram, melhores do que as outras. Tem defeitos, eu tenho os meus. E vou compartilhar, inclusive no curso que faremos aqui, com vocês. Vou mostrar o que me prejudicou para que você não faça. Talvez não seja o seu mesmo defeito, é o meu. Mas a gente vai se ajudar nos nossos defeitos para que na prova oral eles não apareçam. Eles fiquem quietinhos lá para que a gente possa identificá-los. Identificando as nossas fraquezas, e não há melhor para identificar no momento de estresse do que outra pessoa. Você, no momento de estresse, não vai conseguir fazer uma autocrítica sobre si mesmo. Verdade. Então, a prova oral é o momento de procurar ajuda mesmo. E há alguns candidatos, nós sabemos disso, que estão nessa fase, qualquer concurso que seja. Procurem ajuda, porque você não pode perder essa oportunidade. Pronto, essa foi a experiência do professor Renato, e é interessante que, embora a experiência do professor tenha sido retratada aqui para o concurso de Procuradoria da Fazenda Nacional, porque é a realidade dele, na verdade essa experiência é o que a gente vê em todos os candidatos que se preparam para a advocacia pública, porque os concursos de advocacia pública têm uma característica singular, ou seja, a prova objetiva é uma prova mais genérica, como bem falou o professor, mas a partir da prova subjetiva, aqueles realmente que se destacam são os que absolutamente querem se tornar advogados públicos, ou pretendem passar na advocacia pública para passar depois em outro concurso, mas naquele momento precisam demonstrar uma verve de defesa do Estado já na prova subjetiva, principalmente na prova oral. Eu fico feliz com a forma como o professor demonstrou a sua preparação, porque enquanto coordenador de cursos jurídicos da escola, a gente percebe que a escola brasileira ela está no caminho certo, porque ela traz todas essas características em sua preparação para todas as fases do concurso. Atualmente a gente tem curso de segunda fase para Procuradoria-Geral do Distrito Federal, para Procuradoria-Geral do Goiás, e nós, professor, nos nossos cursos tentamos justamente isso, fazer com que os alunos eles tenham a possibilidade de praticar a partir de propostas, de peças oriundas da advocacia geral, criadas por procuradores, advogados públicos, a fim de que os alunos possam externar na prova as preocupações que um advogado público precisa ter, como se estivesse atuando na vida real. O que o examinador quer das pessoas que participam desses concursos, principalmente das provas subjetivas, é saber se você já tem condições de defender o Estado em juízo. Porque não é a obrigatoriedade do órgão, depois que você passa no concurso, de lhe treinar para ser advogado público. A gente sabe que existe um curso de formação, mas o curso de formação é muito mais para ambientar os novos aprovados na instituição do que ensiná-los a ser advogados públicos. A advocacia pública é algo que se constrói a partir do estudo diário, a partir do estudo das disciplinas da advocacia pública, a partir do estudo da fazenda pública em juízo, a partir da leitura de textos próprios para a advocacia pública. O site da AGU disponibiliza muita coisa lá, a título mesmo de notícia, gratuitamente. A Procuradoria da Fazenda Nacional também. Então, duas coisas me chamaram a atenção aqui na fala do professor Renato. Foco, né? O professor sempre quis ser procurador da Fazenda Nacional, realizou o seu sonho, e organização.
É isso que a escola tenta passar através dos seus cursos também. Eu sempre digo para os nossos alunos que a minha tarefa aqui, enquanto professor, é evitar que o aluno tenha surpresa na prova. Eu não tenho condições de fazer o aluno estudar. Eu posso disponibilizar para ele conteúdo. Eu não tenho condições de fazer com que ele se prepare, porque isso depende dele. Mas a escola tem condições de fazer com que, em se preparando, ele não tenha surpresas. Esses cursos que nós fazemos de segunda fase é para evitar surpresas. O curso que nós vamos fazer da prova oral agora para Procurador Federal, com a ilustre presença do professor Renato, que teve a 8ª maior nota da Procuradoria da Fazenda Nacional na prova oral, é fazer com que os senhores não tenham surpresas na hora da prova. Vamos explicar como a prova oral acontece, quais são os momentos da prova oral, quais são todas as etapas da prova oral. Vamos explicar a dinâmica da banca examinadora, vamos explicar qual deve ser sua postura diante de uma pergunta que você não tenha certeza da resposta, vamos explicar qual a sua postura diante de uma pergunta que você sabe e conhece a resposta, para você também não falar demais e acabar não respondendo o que o examinador está pedindo. Então, todas essas características são importantes para que os senhores possam começar a se acostumar em como se preparar para um concurso da advocacia pública. Antes do meu concurso, eu digo até que a minha geração de concurso 2006 é uma geração diferenciada, porque antes as pessoas estavam para a advocacia pública de qualquer jeito, porque a prova cobrava de qualquer jeito. A partir de 2006, nós percebemos especificamente uma verve do concurso próprio para adimplir, ou próprio para parabenizar, ou próprio para selecionar, essa é a palavra que eu estava procurando, aqueles que realmente têm uma cabeça de advogado público. O meu concurso de advogado da União foi um recurso especial na segunda fase. A gente sabe que o estudo da universidade, eu particularmente nunca fiz um recurso especial na prática jurídica da universidade. A gente sabe que a universidade é defeituosa. Ela não prepara você para ser advogado público, ela mal prepara você para ser advogado particular. Verdade. Então, como é que eu ia enfrentar uma prova de segunda fase da AGU para fazer um recurso especial se eu nunca tinha redigido um? Então, eu precisei, assim como você, na época, em 2006, me aproximar de advogados da União, de advogados públicos, perguntar quais eram as principais tendências da advocacia, e aí eu consegui me dar bem na minha segunda prova no meu recurso especial. Né? Eu me lembro que naquela época havia alguns candidatos que já tinham passado na prova objetiva e foram para a subjetiva e não sabiam sequer o que era pré-questionamento. Então, veja, era uma coisa complicada. Hoje os concursos eles estão voltados para essa característica. Ou se é advogado público antes da prova e com isso você tem uma grande chance de ser premiado com a aprovação, ou então você primeiro vai ter que aprender a ser advogado público antes de ser advogado público. Professor Bira, eu só queria compartilhar aqui com os colegas, ratificando o que você está dizendo. Agora, na prova de procurador federal, a peça cobrou uma especificidade bastante peculiar. A prova ainda não foi corrigida, mas você tinha que ratificar um recurso que estava retido. Na prática, isso é muito comum. A gente faz isso dia a dia. Se tem um recurso retido, porque foi interposto contra uma liminar, a gente vai e ratifica. Mas eu vi muitos depoimentos de colegas que não o fizeram. Para quem está na prática, pode parecer algo superficial, digamos assim. Simples. Mas para quem vem de um banco de faculdade, no qual os professores não prepararam para uma prática, ou seja, para estar escrevendo, para estar fazendo a peça, infelizmente ele não vai ter a condição de estar atentando para esses detalhes. Aconteceu agora no concurso de Procurador Federal. E eu creio que essa preliminar, que essa é uma preliminar de ratificação do recurso, ela vai ter uma pontuação considerável e não foi colocada à toa. Exatamente. Foi colocada exatamente para ratificar o que o professor está dizendo, que é o que acontece. O que a gente está falando aqui não é algo que a gente está querendo colocar na cabeça de ninguém, é porque aconteceu agora, recentemente. Em provas procuradorias municipais, a gente está aqui muito no foco também da Procuradoria da União, na esfera federal, mas em procuradorias municipais. A Procuradoria Municipal de João Pessoa cobrou uma questão exatamente dessa. A ação era anulatória, quando na verdade ela deveria ser declaratória, ou vice-versa. Não lembro exatamente se era... E você tinha que fazer uma preliminar da inadmissibilidade daquela ação, ou seja, da impossibilidade jurídica daquele pedido. O pedido não poderia ser declaratório, tinha que ser anulatório. Já havia auto de infração lavrado. Então, essa questão da prática, de você atentar
Eu conheço uma pessoa que passou por quê? Porque passou por um escritório de advocacia muito tempo, o que é difícil conciliar um escritório de advocacia com concurso, e conseguiu perceber essa preliminar. Eu tenho grandes colegas e grandes amigos que estudaram muito para o concurso, estavam afiadíssimos na jurisprudência do STF, na jurisprudência do STJ, e quando chegaram diante da peça não conseguiram perceber aquela preliminar. É por isso, professor Renato, que os cursos de redação de peças da EBEG aqui, eles têm uma audiência extraordinária. Eu fico extremamente feliz com a quantidade de alunos que se juntam a nós para aprender, aprender é muita pretensão, para praticar conosco e aproveitar um pouco da nossa experiência enquanto advogados públicos para saber quais são as preocupações que você precisa ter numa prova subjetiva. E também nos nossos cursos de prova oral. Nós sempre trazemos aqui professores aprovados em concursos de advocacia pública em provas oral para passar para vocês justamente essas preocupações. Para que, digo novamente, e nunca vou me cansar de dizer, o nosso objetivo é fazer com que você não tenha surpresas. Porque se você vai para a prova sabendo o caminho das pedras seguido por alguém que foi aprovado e aprovado com louvor, existe uma grande probabilidade de você não ter surpresa e lograr também êxito no seu concurso. Verdade. O nosso objetivo aqui é fazer com que você não tenha surpresas. Mas enfim, depois de ter falado sobre prova objetiva, subjetiva, prova oral, depois de dizer, e isso é verdade, o professor vai estar aqui conosco no simulado da prova oral que vamos fazer para Procurador Federal e posteriormente depois para outros concursos de advocacia pública. Nos fale então, professor, agora sobre a sua atuação na Procuradoria da Fazenda, se as suas perspectivas enquanto candidato, depois de aprovado, foram confirmadas, como é o exercício de um procurador da Fazenda, o que alguém que está se preparando com foco, como o professor disse que queria ser procurador da Fazenda, como alguém que deseja ser procurador da Fazenda, o que pode esperar da instituição e, nesse caso específico e mais especificamente, no final, sobre concurso da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Se existe alguma previsão, como é que está o andamento do seu concurso, se já foi finalizado, se todos já foram chamados, enfim. Vamos conversar um pouco sobre a PGFN. A PGFN é uma instituição fantástica. Eu não quero puxar a sardinha para a PGFN em detrimento de qualquer outra carreira, mas para mim a PGFN é fantástica, simplesmente. A PGFN é uma instituição que existe há muitos anos e nós conversávamos sobre isso, né? Desde os procuradores do Tesouro Nacional, desde a época do Império, existe aquilo que é a PFN. A Procuradoria da Fazenda, hoje, ela tem muitas atuações. Lá em Brasília, por exemplo, onde eu estou, eu poderia ter ido desde um consultivo tributário pesado, ou seja, por exemplo, de assuntos tributários, que se chama CAT, Coordenação de Assuntos Tributários, desde esse consultivo tributário até assuntos do Sistema Financeiro Nacional. Existe uma coordenação que dá suporte à instituição, às instituições financeiras, até direito administrativo, do próprio funcionamento do Ministério da Fazenda também, às coordenações jurídicas de direito administrativo e pessoal também. Há uma atuação da dívida ativa, que é uma atuação administrativa, ou seja, os sistemas da dívida ativa. Hoje o Brasil tem mais de R$ 1 trilhão em dívida ativa, que é administrado pela Procuradoria da Fazenda. Todos esses recursos são administrados pela Procuradoria da Fazenda. E é comum ver, de 2 em 2 anos, há, por exemplo, um parcelamento ou uma remissão, alguma forma de trazer algum benefício para que haja quitação de débitos vencidos e não pagos. Então, existe também essa atuação na dívida ativa. E existe, evidentemente, a atuação judicial, que é onde eu estou especificamente e na qual eu me insiro e posso falar com maior propriedade. A Procuradoria da Fazenda tem atuação perante os tribunais superiores, STF e tribunais superiores, é dividido. A atuação por STF é específica e para os tribunais superiores é uma coordenação única. TSE, nós atuamos, pois as dívidas de natureza eleitoral inscritas em dívida ativa também cobramos na Justiça Eleitoral. TST, pelo mesmo motivo, as fiscalizações do trabalho quando ocorrem e é inscrita em dívida ativa também cobramos. E STJ, evidentemente, onde é o palco das grandes discussões de direito tributário. Atuamos sim, atuamos de uma maneira firme. Lá na coordenação, nós fazemos sustentações orais semanalmente. Teve uma semana que chegamos a fazer, 3 colegas fizeram sustentações orais. Eu já fiz na primeira sessão e na segunda turma também. Nesse ponto, deixa eu lhe fazer uma pergunta bem peculiar. Como é sair de uma condição de candidato e posteriormente aprovado
e se vê numa sessão do STJ fazendo sustentação pessoalmente, fisicamente, olhando olho no olho, olho no olho dos ministros que você até então acompanhava a jurisprudência para estudar para concurso. Qual é a sensação? É uma sensação um pouco, bem peculiar e estranha, né? Porque a primeira sustentação que eu fiz, até o momento que o ministro-presidente da turma chamou pelo meu nome, eu achei que nada daquilo estava acontecendo. Quando ele chamou o meu nome por inteiro, eu disse, meu Deus, foi como se tivesse caído assim um prédio sobre mim. Isso é verdade, eu vou ter que me levantar, colocar a toga e descer, e ir até a tribuna e falar. Em nome da União. Da União. E eu fiz e foi uma experiência fantástica. Muito gratificante. Eu agradeci muito aos meus superiores por ter confiado. A mim e a 2 colegas do concurso, existem 3 colegas do concurso novos, desse último concurso, fazendo a mesma coisa que eu faço, e eu me senti muito privilegiado por fazer isso. Por defender a União mesmo, por defender os cofres públicos no STJ, e eles têm um respeito muito grande pela Procuradoria da Fazenda e pela Procuradoria da União e pela Procuradoria Federal. Os ministros do STJ respeitam muito as instituições da União, muito mesmo, respeitam muito mesmo. Quando nós chegamos lá para fazer sustentação oral, eles têm realmente assim um carinho, uma atenção especial, porque eles sabem que a gente não está nem ganhando mais, nem ganhando menos. A gente está ali expondo a cara mesmo, nos colocando rosto a rosto para defender aquilo que a gente acredita. E sabem a carga de trabalho, sabem a dificuldade, sabem que como advogados públicos o nosso interesse é a defesa do interesse primário e secundário do Estado, a gente não pode negar isso, mas o interesse primário do Estado também está entre as nossas atribuições de atuação, mas nessa situação específica é muito interessante. A gente percebe que o Poder Judiciário tem um respeito muito grande pela advocacia pública, no nosso caso pela Advocacia Geral da União, mas pela advocacia pública de uma forma geral. Professor, em relação a concursos da Procuradoria da Fazenda Nacional, existe alguma notícia na carreira sobre isso? Quais são as informações que o professor possa dar? Talvez, de toda a nossa conversa, essa seja a informação mais interessante para quem está aí se preparando para a advocacia pública. Olha, existe um gatilho no regramento da Advocacia da União, e, salvo o melhor juízo, quando tiver 10% dos cargos vagos, já há o lançamento do concurso. Está na lei complementar que nos rege. Exatamente. Então, isso acontece em todas as carreiras. Em todas as carreiras, há mais de 10% dos cargos vagos. Verdade. Na PFN, há mais de 10% dos cargos vagos. Na Advocacia da União, há mais de 10% dos cargos vagos. Na Procuradoria Federal, também há mais de 10% dos cargos vagos. Então, o concurso vai ter. O que acontece, muitas vezes, é só uma questão burocrática do lançamento do concurso. E ainda bem que existe essa questão burocrática, porque dá tempo da gente estudar. Dá tempo da gente se preparar, e é justamente o momento que a gente pode entrar em competitividade para esses concursos. O meu concurso é de 2012 e 2013. Já foram nomeados aproximadamente, acredito, perto de 250 candidatos. Já foram nomeados, já são procuradores da Fazenda. Se eu não me engano, faltam apenas 20 ou 30. Essa informação é pública, pode ser conferida. Acredito que não mais que 30 faltam para ser nomeados. Então, o concurso está em vias de se esgotar. Foram nomeados mais alguns nos últimos dias, foram nomeados mais alguns, e há a perspectiva de nomeação de todos. O interesse da instituição é que sejam nomeados até o final de dezembro. Não se sabe se isso será possível, mas a intenção é nomear todos, é esgotar o concurso ainda esse ano. Então, até porque a gente sabe que esse mês de dezembro, sempre o mês de dezembro, antes das eleições, há uma restrição orçamentária, até para ver como é que vai ficar as contas do ano que vem. É verdade. Haja vista que em 2015 já um novo presidente assume, ou a presidente é reeleita, mas é preciso deixar as contas organizadas. Então, sempre um ano que antecede as eleições, o final desse ano é de arroxo orçamentário. Ainda que não sejam nomeados em dezembro, acredito que no primeiro semestre de 2014, certamente, isso será viável. Agora, a pergunta mais específica é, em relação ao concurso da PFN, existem cargos, mesmo com o preenchimento desses últimos aprovados, ainda existem cargos vagos para um novo concurso? Sim, existem. Existem entre 300 e 400 cargos vagos, que ainda são os cargos oriundos da Super Receita, que ainda não foram totalmente preenchidos. Que duplicou a quantidade de procuradores da Fazenda, né? Exatamente. Quando a Super Receita foi criada, o INSS deixou de ter a delegação que tinha, a delegação de capacidade tributária para cobrar da União aquelas contribuições previdenciárias. A União
pegou de volta, o INSS ficou como uma autarquia especificamente para os benefícios, uma autarquia voltada justamente para cuidar dos benefícios previdenciários, e foi necessário, para isso, duplicar a quantidade de procuradores da Fazenda. E esses cargos, eu sendo bem objetivo, acredita-se que isso não é, isso é um comentário geral, que em 2014, certamente, até o final do ano, é possível que saia outro concurso. Se não sair em 2014, sairá em 2015, com certeza. Essa é a questão. Em 2015, certamente, haverá uma pressão muito grande para um novo concurso, independentemente da sorte que as eleições presidenciais tenham, porque a Procuradoria da Fazenda é uma atividade essencial e é indispensável. O que é interessante para o candidato que quer ser procurador da Fazenda é ter em mente isso. Pegue o ano de 2014 como um ano de preparação. Se você já chegou perto, não passou, mas aproveite esse tempo que você tem. E para aqueles que só estudam quando sai o edital, o que é que o professor tem a dizer? Aí é tentar, quando sai o edital, é tentar focar mais ainda nas questões específicas da carreira, porque, por exemplo, numa prova subjetiva, que a peça vale 70 e 3 questões valem 10 cada um, ou seja, 30, formando 100 da prova, você tem que, por exemplo, numa situação de desespero, focar na peça, que certamente trará as questões mais específicas da carreira, para garantir o teu concurso. As questões vão te classificar de uma maneira melhor, mas para passar você precisa acertar a peça e fazer direitinho. Então, se você saiu edital, você foi pego de calça curta, como se diz, você tem que ir em cima da carreira, em cima das revistas, ler o que é mais importante, ver as questões mais interessantes e mais quentes para a carreira e focar exatamente nisso de uma maneira mais específica. Mas existem aqueles que negligenciam a preparação porque o edital não saiu e deixam para começar a se preparar quando o edital sai. A gente sabe que tem gente que passa. Um outro caso, o cara, viu o edital, comecei a me preparar, fui lá e passei no concurso. Mas o percentual de aprovados nessa situação é a mínima possível. Bem menor. O normal é que as pessoas se preparem bem antes do edital. É verdade. É verdade. E se há essa perspectiva, vai ter concurso para advogado da União também. Acabaram de ser criados 560 cargos. Isso. Inclusive, essa criação de 560 cargos deixou a carreira de advogado da União muito mais atrativa. Tiveram vários colegas que deixaram a Procuradoria da Fazenda para ir para a Advocacia da União. Por quê? Porque tinham uma possibilidade de ficar mais perto de casa, porque a movimentação na carreira vai ser e já está sendo muito maior. Além da promoção, muitos colegas que entraram agora no último concurso já saíram da segunda categoria para a primeira categoria na carreira, justamente por essa criação de cargos. E o último concurso de advogado da União também não preencheu todos os cargos criados, os 560, razão pela qual existem cargos a serem preenchidos. E a intenção do Conselho Superior da AGU é lançar concurso para advogado da União já em 2014. Então, vai ter aí um novo concurso de advogado da União, muito provavelmente um novo concurso de procurador da Fazenda Nacional. E nós estamos aqui, enquanto professores da escola, advogados públicos, advogado da União e procurador da Fazenda, para ajudá-lo no que for necessário para que você possa estar ao nosso lado na defesa da União nos próximos concursos de advogado da União e de procurador da Fazenda. Que me perdoe a Procuradoria da Fazenda, mas eu prefiro ser advogado da União. Nós mexemos com tudo, eles só pegam tributário. Professor Renato, muito obrigado pela sua vinda, muito obrigado pela entrevista, muito obrigado por ter compartilhado conosco e principalmente para as pessoas que acompanham o nosso trabalho, a sua experiência enquanto concurso público. Eu, particularmente, como amigo que sou da sua pessoa, fico muito feliz com a sua conquista e fico muito, muito, muito feliz em vê-lo de forma brilhante fazendo sustentações orais lá no Superior Tribunal de Justiça, em nome da União e exercendo com tanto zelo e com tanta verve de advogado público a função que lhe foi confiada pelo Estado brasileiro. Eu nunca tive dúvida da sua aprovação. Poderia ser que ela não chegasse nesse concurso, mas certamente chegaria. Mas graças a Deus que foi rápido e a sua jovialidade e a sua estrela estão aí para brindar a Procuradoria da Fazenda Nacional e a Advocacia Geral da União como um todo. Então agradeço, a escola agradece a sua presença, agradece a sua disponibilidade, inclusive em nos ensinar, em exercer o magistério aqui. E vocês podem contar com o professor Renato, assim como ele pôde contar com procuradores da Fazenda para auxiliá-lo, podem contar com ele, que acredito que ele está aí para retribuir de graça o que de graça recebeu de alguns colegas em termos de dicas, em termos de enfim, comentários sobre prova
estará aqui conosco e também pode ser acionado diretamente nas redes sociais. O professor tem Twitter, @Renato Grilo, com 2 L's, e que vocês podem se fazer aí valer para a comunicação direta com o professor. Então, agradeço muito a sua presença, a escola é muito agradecida pela sua presença, pelo seu magistério, e desejamos ao professor todo o sucesso do mundo. Obrigado. Né? Quem sabe aí no futuro, um procurador-geral da Fazenda Nacional não está nascendo. É o nosso desejo, professor. Seja feliz na carreira e todo o sucesso do mundo. Obrigado pela atenção, obrigado pelos colegas que aqui estão, que Bira é um grande amigo, e obrigado pela atenção que vocês dão aqui na escola. A escola é um laboratório incrível para que a gente possa compartilhar aquilo que a gente primeiro acredita, porque eu acredito nisso, e com uma mensagem final eu queria dizer aos colegas que sempre quis ser procurador da Fazenda, não pretendo fazer outro concurso, salvo questões mais extraordinárias de minha situação pessoal. Minha noiva também está fazendo concurso, talvez alguma coisa me impulsione, mas a minha intenção sempre será ser da advocacia pública. E eu gostaria de deixar uma segunda dica aqui, uma última colocação é a seguinte: aproveitem esse momento. Eu sei que quando a gente está estudando para concurso, é muito duro, é muito ruim, às vezes alguns comentários nos machucam, às vezes algumas coisas nos incomodam, e isso é natural. Mas eu tenho muita saudade da época que eu me preparei para concurso. E não é porque eu consegui uma boa aprovação, não. É porque é bom mesmo, E estar aqui no EBEG é a forma mais saudável que eu encontro de matar essas saudades e de compartilhar desse momento que eu vivi, que me deixa muita falta. Botar os livros debaixo do braço, ir para a biblioteca, assistir aula, comentar uma jurisprudência, um caso, ou ter uma ideia com outro colega que também está estudando e compartilhar as lutas que a gente tem, pegar avião e fazer prova fora, não é? E estar nesse meio, isso é muito bom, isso é muito saudável, a gente está crescendo, a gente está produzindo, a gente está procurando o melhor para a gente, o melhor também para o nosso país, que precisa de jovens que estejam dispostos a trabalhar, a entregar o seu esforço, a produzir para que as instituições sejam fortes. Então aproveitem bem esse momento, vocês sentirão saudade. Não é saudade, aquela saudade aliviada, é saudade mesmo. Vocês sentirão falta e quem sabe a EBEG não traz outros alunos para estar dando aula aqui. Quem sabe você não está me assistindo agora, vai ser aprovado em um dia, quando eles não me quiserem mais, você estará aqui, ou então aqui eu tenho certeza que tem espaço para Vai ser difícil a escola não querer mais o magistério do professor Renato. Mas a escola está aberta para os novos talentos, está aberta para ex-alunos que queiram ministrar aula. Obviamente que quem avalia a aula aqui do professor não sou eu, são os alunos que assistem a aula. E à medida que esses alunos vão legitimando a atuação desse novo professor, esse professor vai se engajando ainda mais na escola, que é o que aconteceu com o professor Renato, que é o que acontece com o professor Denis França, ex-aluno da escola, hoje também professor da escola. Enfim, a escola está de portas abertas. Aqui nós somos uma casa em que nós divulgamos e proporcionamos conhecimento jurídico sem medalhões, sem estrelismo, com seriedade e profissionalismo. Essa é a nossa função. Então é isso, fica aqui o nosso abraço. Eu espero que vocês possam ter gostado da nossa conversa e estamos à disposição, lembrando para os senhores, como última informação, que o professor Renato Grilo também participará dos conteúdos postados no blog da Escola Brasileira de Ensino Jurídico na internet. Então, sempre que possível, dê uma entrada lá no site, visite o nosso blog. Lá você vai encontrar comentários sobre advocacia pública, resolução de questões, notícias sobre concurso, notícias sobre decisões judiciais, enfim, uma variedade de informações gratuitas que podem orientar você em todos esses detalhes aqui conversados com o professor Renato. Então, pela sua atenção e pela sua audiência, obrigado. E nós nos encontramos nas nossas próximas entrevistas, aulas ou eventos da escola. Um abraço a todos. Um abraço.